Touro, 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 touro. Sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Velu, é um prazer te ter por aqui. Se chegou até esse vídeo não foi por acaso, pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para o seu momento de vida. Não sei o que está se passando, Touro, mas te convido a esse momento de pausa e de reflexão junto comigo, tá bom? Não faça a leitura de maneira setorizada, até porque tudo na nossa vida está intrinsecamente conectado. Nossos amores, nossos afetos, desafetos, desavenças, saúde, prosperidade, prazer, tá bom, Touro? Sinta-se à vontade de pegar um suco, uma água, um café para me acompanhar. E também de adaptar a leitura para o contexto de vocês, tá bom? Lembrando que é uma leitura para um coletivo muito grande. Certo, Touro? Vem comigo? 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar e a sabedoria da verdade ancestral estelar. Peço a guiança e a proteção das minhas guardiãs, dos meus guardiões, de todo o sagrado, feminino e masculino, que me acompanha e me fortalece, para que eu acesse com segurança a energia da egrégora de Touro, que eu trago aqui com lucidez e empatia as melhores mensagens para as pessoas que se conectarem até aqui e que o meu pessoal não influencie a leitura de Touro. Eu agradeço infinitamente a toda egrégora espiritual que me acompanha e me ensina, me direciona. Assim é, está feito, assim é, está feito, assim é, está feito. Vamos lá, Touro. Boa sorte na leitura de vocês. O que traz, Touro, a minha mesa hoje? Nossa, me veio uma música agora, Gone Away. Ah, não sei cantar. É de quem é essa música? É do Offspring, se eu não me engano. 4 de espadas. A música é bem bonita, inclusive. E lá vamos nós, né, Touro? Feliz ano novo astrológico, falar nisso, Touro. Tudo de bom pra gente. Opa! Só um minutinho. Vamos lá. Eu iniciei a leitura de vocês, ô Touro, com 4 de espadas, porém a lâmina do mundo ela quis cair antes, né? Então eu respeitei a ordem. Eu posso estar me conectando com taurinos e taurinas aqui que estejam passando, né? Por um fechamento de ciclo, tá? Ou estejam atravessando esse momento em silêncio, tá? Para alguns taurinos e taurinas, eu posso estar falando até de quase que sabe, aquele silêncio, a necessidade de reclusão para trazer uma estabilidade no campo mental, tá bom? Até porque alguns taurinos e taurinas que aqui se conectarem passaram por um 3 de espadas, né? Então pode ser que taurinos e taurinas que aqui estejam se conectando estejam precisando fazer uma pausa para entender quais são as dores que traz no coração. Traçando um paralelo aqui, o Touro, é essencial, é fundamental que a gente olhe para os nossos traumas, para as nossas dores, porque eu gosto muito de trazer um paralelo dos arcanos menores com os arcanos maiores. Então, eu tenho 13 aqui, me remete à figura da Imperatriz, tá? E a Imperatriz é a nutrição, é a abundância. Alguns taurinos e taurinas aqui precisem cuidar de relações, tá? Relações no eixo familiar também, tá? Porque a Imperatriz, ela tem esse arquétipo de nutrição, de mãe, né? E eu tenho 4 aqui do Imperador também, né? O 4 de espadas conversa com o Imperador, traçando esse paralelo. Então pode ser que taurinos e taurinas aqui estejam se conectando, estejam fazendo uma finalização de ciclo de padrões familiares herdados de pai e de mãe, tá? Como subenergia, 3 com 4, eu tenho 7, até para que você direcione, saibam qual caminho escolher a partir disso, depois dessa finalização de ciclo, né? E é muito normal, tá, Touro? Às vezes nós passamos por alguns
estamos tão acostumados, né, a lidar com situações de porrada e recuo, porrada e recuo, porrada e recuo, que a gente pensa que isso vai perpetuar pelo resto da vida. Mas, na verdade, estamos em um ano muito favorável, que ele é regido, né, pela lâmina da roda da fortuna e também de subregência o mago, pela redução. Então, é um movimentar, né, dessa roda de samsara, dessa roda da vida, dessa roda de sorte, o que quer que seja, para que ciclos sejam naturalmente finalizados, sobretudo aqueles que venham a gerar excesso de hipervigilância. Por que, Velu? Porque, traçando um paralelo 4 com 3, eu tenho 7 de espadas, fala muito sobre uma posição estratégica de você reter algumas coisas, saber aquilo que você entrega, fala, como se direciona, né? Como que você trabalha a sua oratória, tá bom, Touro? Vamos lá, mas o que é espiritualidade, por gentileza? Ah, eu vou ter que ligar a luzinha, não tem jeito. Tá escurecendo aqui, Touro. Só que eu tô com a minha lâmpada ali, ela tá parecendo discoteca. Toda hora apagando. Mas o que é espiritualidade, por gentileza? Muitas espadas aqui, hein, Touro? Muitas espadas. Muita ansiedade, hein, Touro? Muita ansiedade. Caramba, eu falei, né, de questão de eixo familiar e tudo mais. Eu tenho aqui um 10 de copas, tá? O 10 de copas, ele fala justamente sobre essa completude. Só um minutinho, Touro, eu vou tentar acender a luzinha ali. Pronto. O 10 de copas, ele fala justamente sobre essa completude a nível emocional, tá? Falou muito também de família. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas que estejam de fato finalizando um ciclo dentro do âmbito da família. Outros taurinos aqui que estejam precisando se afastar de situações conflituosas em um ambiente familiar para evitar até uma questão de fala impulsiva com esse pajem de espadas. Lembra que eu falei de subenergia? O 3 com 4 das 7 de espadas, pode ser que taurinos e taurinas estejam tendo que tomar muito cuidado ou precisem, tá? Fica também até como um aviso, uma dica, né? Tomar cuidado de como vocês irão direcionar a comunicação de vocês, principalmente se isso envolver um 10 de copas, né? Cuidado com falas impulsivas, falas cortantes, tá bom, Touro? Não, tô falando que tem muitas espadas, eu tinha caído mais uma e eu não tinha visto um 6 de espadas. Me trazendo aqui, o taurino, que vocês venham a se beneficiar muito desse recuo estratégico, né, desse silenciar da mente. Indico fortemente a meditação, prática de mindfulness, né, que é quando a gente foca a nossa atenção para o momento presente. Por exemplo, Touro, é muito comum hoje em dia nós fazermos as nossas refeições de frente para uma tela, seja ela assistindo uma série no streaming, seja vendo um Reels nas redes vizinhas, né? Então, talvez taurinos e taurinas precisem vir a trabalhar e venham a se beneficiar de um momento de pausa, de recuo no eixo mental, tá? Uma mudança, tá, de perspectiva, uma mudança na maneira como vocês comunicam determinadas coisas, tá bom? Sabendo também até comunicar para outras pessoas. Acho que aqui fala mais assim no sentido de... Não veio nenhuma lâmina aqui que me remeta a isso, mas talvez saber como colocar limites, respeitar o próprio silêncio e fazer com que outras pessoas entendam que vocês também precisam de descanso. Touro, você é um signo de terra. Eu tenho muitas lâminas de espadas na mesa de vocês. Só um minuto, Touro. 10, 13. Lâmina da morte. Taurinos e taurinas precisam fazer uma profunda transformação, tá?
em algumas situações, a própria lâmina do mundo já me traz aqui a ideia de finalização de ciclo, traçando paralelo 6 com 3 com 4 dá 13, né? Até no aspecto, o touro, de você vir a finalizar determinadas situações antes de você externar para o mundo, né? Eu traço muito esse paralelo simbólico, mas complicado. Eu traço muito esse paralelo simbólico, touro, porque assim, a finalização de ciclo, ela acontece primeiramente no nosso interior, tá? Então, alguns taurinos e taurinas venham a se beneficiar muito de fazer esse encerramento, essa morte simbólica, né, que eu tenho aqui de energia oculta na mesa de vocês, internamente, antes de vocês virem a externalizar isso para um eixo mais coletivo, tá bom, touro? No fundo eu tenho a Rainha de Copas, reforçando aqui possivelmente aquele aspecto que eu já havia citado da Imperatriz de energia, de fundo de energia, né? Porque a Rainha de Copas, Evelyn, ela conversa muito mais comigo no eixo de maternidade, tá? Do que a própria Imperatriz, tá bom? Então, alguns taurinos e taurinas estejam fazendo uma finalização de ciclo de alguma coisa ligada à linhagem materna de vocês, tá bom, touro? Ai, caramba, quando não é uma coisa é outra. Vou colocar só o celular pra carregar. Voltando, touro. Vou pegar aqui o Lenormand, tá? Ver o que tem pra você no momento. Não tá carregando? Problemas técnicos, touro. Optcha Oriô, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, salve o povo da boa fé, guiado pelas estrelas. Optcha, cigano do Oriente, Optcha, Dona Esmeralda. Se faça presente na minha mesa, por gentileza, que apenas a verdade é necessário. Que apenas a verdade é necessário. Nossa, eu até dissipei aqui. Tantas espadas aqui, touro. Tudo bem que eu sou suspeita, né? Tô em casa, né, touro? Tô em casa. Quem entendeu, entendeu. Quais são os conselhos para o coletivo de touro que se conectou aqui? Conselho. Posso estar falando de fato com as moças, as taurinas, tá bom? Também cabem aqui energias femininas, ou seja, energia yin, não necessariamente sexo biológico, tá, touro? Algumas moças possam vir a se beneficiar em trabalhar essa parte nutritiva da Imperatriz com a Rainha de Copas, tá bom? Olha só, interessante. A lâmina das corujas, ela caiu numa posição invertida junto com o 6 de espadas. Talvez alguns taurinos e taurinas aí estejam com a intuição um tanto atrapalhada, né, Velô? Muito por uma questão, tá, de um eixo de transição, tá bom, touro? Que vocês possam estar passando até a finalização desses ciclos simbólicos, essas mortes simbólicas. É muito normal que a nossa intuição ela se confunda com padrões do nosso cognitivo, tá bom? E é óbvio que isso carece uma explanação maior, eu não consigo contextualizar isso num vídeo apenas, é para um coletivo muito grande, então se você se identificou com essa parte da leitura, recomendo fortemente, entre em contato comigo para agendar a sua leitura, tá bom, povo? Então, até essa questão de quando você silenciar, porque caiu exatamente na vertical aqui, quando você se permitir silenciar, quando você se permitir a essa reclusão, a essa pausa no mental de vocês, com esse 4 de espadas, aceitando esse processo de transição, aí sim vocês venham a desbloquear a sabedoria interna de vocês, tá? Eu posso estar falando com taurinos e taurinas que sejam tal qual quem vos fala, notívagos, aqui, criaturas da noite, não é mesmo? Mais uma? Eu falei de nutrição, eu falei de Imperatriz, né? Falei de trabalhar energia receptiva, energia yin. Eu tenho a lâmina das flores, tá? Taurinos, qual foi a última vez que vocês se permitiram dar um presente para si próprio? E presente não é necessariamente somente aquele comprado, tá, touro? Às vezes um presente para um taurino se permitir um momento de mais descanso, né? As pessoas metem o pau no taurino, né? Falando, ai, que taurino gosta muito de dormir. Gente,
pelo amor de Deus, sabe? É tão delicioso dormir. Quem é que não gosta de dormir, né? Alguns taurinos e taurinas venham a se beneficiar também em cuidar mais da aparência física de vocês, se sentirem mais belos, mais desejados, trazer esse arquétipo de nutrir a si mesmo, tá? Touro. Deixa eu pegar aqui Dona Esmeralda. Só um minutinho, Touro. Engraçado, eu sei que a lâmina do cigano não representa necessariamente isso, mas repare que o cigano aqui nessa lâmina, nessa gravura, ele tá tocando um violino. É quase que saber dançar no sentido mais simbólico, tá, o Touro? Saber ouvir a si mesmo, entendi, espiritualidade. Isso vai ser a solução, o que desbloqueia, tá? Um aspecto muito mais sutilizado, tá? Algo muito mais sublime internamente, tá bom? A cegonha com os trevos. A cegonha me fala muito do aspecto da leveza também, tá? Se alguns taurinos e taurinas estejam aí trabalhando a questão da mediunidade, mas estejam muito atormentados, mentalmente falando, atormentado, gente, às vezes a gente só tá com muita preocupação, muita coisa na cabeça. Outra coisa, falei na leitura de câncer, e eu acho importante reforçar isso aqui na leitura de vocês também, tá bom? Trazer esse lado, tá? O Touro, porque o que acontece? Aqui na internet tá tendo um excesso, tá, de diagnósticos precipitados, tanto para o eixo mental quanto para o eixo espiritual. É preciso tomar cuidado. O universo, o Touro, eu falei isso na leitura de câncer, o universo ele é mental, tá? Então é preciso tomar muito cuidado com a leitura que nós fazemos do nosso externo, porque a gente acaba sendo capturados muitas vezes por narrativas distorcidas, tá bom? E interiorizando isso de maneira que traga até uma confusão na nossa maneira de experienciar a vivência humana, tá? Então eu incentivo fortemente para que busquem sim ajuda psicológica. Nem tudo é espiritual e nem tudo também é psicológico. Está havendo uma polarização de maneira exacerbada e tá virando uma verdadeira sopa. Eu trago isso aqui com muita empatia e também com muita responsabilidade, Touro, porque os nossos processos internos, tá, eles precisam ser cuidados de uma maneira integrada, tá bom? Se as nossas emoções elas não vão bem, Touro, eu falei disso na leitura de câncer também, se as nossas emoções elas não estão pacificadas, a tendência é que isso venha a influenciar no nosso eixo mental. Consequentemente, isso desce para o campo da matéria, que é o nosso corpo, né? E também a nossa vitalidade, o fogo, a paixão instintiva de trabalhar, de manifestar coisas, tá bom, Touro? Deixa eu pegar aqui os recados da Dona Esmeralda pra gente finalizar a leitura de vocês, tá bom, Touro? Optiauriô, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, povo da boa fé, guiado pelas estrelas. Dona Esmeralda, senhora de sabedoria e de virtudes, de caminhos prósperos e abundantes, o que a senhora tem para revelar para a energia de Touro, o sol, brilhe, 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 Touro. Alguns taurinos e taurinas aqui estejam precisando de clareza, né? Também com tantas espadas aqui, gente, não tem como. Mas o que, Dona Esmeralda? Clareza para finalização de ciclo, né? Eu tenho o caixão aqui. Algumas pessoas de Touro podem estar um tanto nessa aspectação de hipervigilância que eu falei, de subenergia, de um 7 de espadas, por um contexto do passado. Talvez algo tenha ficado, algum mal entendido, alguma coisa que os taurinos eles precisem esclarecer para finalizar essa situação de uma maneira mais assertiva, né?
alguns taurinos e taurinas também estejam tendo a clareza agora de que uma situação ela já ficou no passado. Isso não torna a assombrar a vida de vocês. Nunca mais. Tá bom, touro? Tomou, Velon? Ai, ai, ai. Só que isso ainda tá... Olha, gente, o paralelo aqui. Eu tenho o Sol e a Lua, né? Alguns taurinos e taurinas aí tomaram, né? Tomaram no último eclipse. Sentiram o último eclipse. Alguns taurinos e taurinas aqui precisam finalizar ciclos, tá? Principalmente ciclos muito antigos, de um passado muito arrastado, porque isso esteja possivelmente turvando e impossibilitando, talvez, até alcançar essa completude emocional de um 10 de copas, tá bom? Mas eu percebo a maioria dos taurinos que aqui se conectarem, não todos, já estejam até nesse processo de transição com esses 6 de espadas, tá bom? Alguns taurinos e taurinas estejam precisando não esconder, tá? O brilho de vocês. Talvez taurinos e taurinas que aqui estejam conectados por muito tempo mascararam, turvaram, esconderam o próprio brilho próprio de vocês. Muito por uma questão de... Algumas pessoas podem ter lidado, né, com situações de controle, que outras pessoas podem ter lidado com transições muito, muito difíceis. Alguns taurinos e taurinas aqui estejam com dificuldade de acessar o campo emocional de vocês, até um aspecto de medo do que sente, né, taurinos? Eu falei que não era para o meu pessoal influenciar a leitura de touro, não gostei. Dislike. Mas o que, dona Esmeralda, por gentileza? Para finalizar a leitura. Posso estar me conectando com energias Yang aqui, ou que estejam muito tempo numa energia Yang, né? Energia masculina, ou então com homens de touro, tá bom? Taurinos, nossa, excelente, eu tenho chave 2 vezes. Taurinos, alguns recados, tá? Para os homens donos dessa energia, né? Principalmente homens que já sejam homens mais velhos, tá? Taurinos, aqui pede para que você venha a fazer essa finalização de ciclo e externar toda a potência, toda a luz que vocês possuem. Vocês não têm do que se envergonhar. O processo do nosso amadurecimento, o touro aqui, ele quando a gente traça o paralelo com a lua ela é feita de fases, ela é feita de ciclos. São ciclos mais rápidos, é verdade. Pode ser que taurinos e taurinas que estejam aqui conectados percebam que o tempo esteja passando rápido demais, estejam se sentindo envelhecidos, né? E aqui pede com os lírios também, é claro, para que vocês trabalhem essa sutileza. Eu já tinha trazido essa palavra aqui na leitura de vocês. Outros taurinos e taurinas precisam estar em paz a respeito de uma finalização. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas que estejam enlutados aqui. Primeiramente, fica aqui as minhas condolências, tá bom? Mas para que vocês fiquem em paz em relação a isso, tá, touro? Porque faz parte do nosso processo de vida. Algumas finalizações, né, algumas despedidas, na verdade, né, quando a gente fala de um ente querido e tudo mais, faz parte de tudo. E eu sei que é muito difícil a gente entender isso, requer muita maturidade pra gente entender, tá, que a vida ela é feita de ciclos, entende? E aqui a Dona Esmeralda, ela vem trazendo a ideia de que essa finalização ela seja pacificada, ela seja essa transição, essa passagem, tá? Você precise trazer mais leveza, você precise trazer quase que um aspecto de
sutilização mesmo, deixar essa energia mais sutil para que essa lâmina da cruz, ela não venha a se tornar um peso. Outros taurinos e taurinas aqui, que não seja de fato uma questão de uma perda de um ente querido ou de um cônjuge, e sim tenha sido uma morte simbólica, né? Uma perda simbólica, uma cruz que se carrega por muito tempo, pede para que isso seja finalizado, touro. Finalizado, para que você deixe esse peso no passado, tá? Para que novas situações apareçam na sua vida, tá bom? Outra parcela de touro aqui pode estar, posso estar me referindo aqui de uma situação muito antiga, tá? Um processo muito antigo. Algumas pessoas estão passando até por traçando um paralelo ali que eu havia dito de imperador e imperatriz de energia, traçando com 3 e 4, finalização de um karma familiar também. Algumas pessoas, só um minuto, touro. Tá pedindo equilíbrio aqui, touro. Eu fiz aqui uma soma breve, tá? Dos lírios, caixão e cruz. E pela redução deu 11, até para que você consiga equilibrar. Como eu disse, né? Taurinos aqui estão com muito excesso na mente, muita coisa na mente de vocês, tá bom, touro? No fundo eu tenho uma chave me trazendo a ideia de que você, a partir do momento que você finaliza essa transição, você venha a desbloquear até essa luz, essa lucidez interna, tá bom, touro? Desbloqueio mesmo, tá? Desbloqueio. Eu tenho aqui, ó, a chave, a montanha e a criança. Eu posso estar falando com taurinos e taurinas aqui que após esse processo vocês venham a dar um novo início, ou vocês venham a se beneficiar para alguns taurinos que já é uma questão de finalização de um padrão familiar, de um karma, enfim. Vocês venham a fazer essa integração de uma maneira mais pacificada. Não é essa palavra que eu queria usar. Tá faltando vocabulário, viu? Tá faltando vocabulário. Cadê o Aurélio? Vocês venham a descer isso de uma maneira mais sublime, até para vocês curarem a criança interior de vocês, tá bom, touro? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe e até breve.